Este é o podcast do Prodifor, Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores. Esta é a primeira temporada do podcast e estamos conversando com pessoas e personalidades que fazem parte da história do programa, que neste ano de 2022 comemora 25 anos. Nosso convidado hoje é José Vieira Neto, formado em Engenharia Mecânica e especialista em Gestão Industrial, entre outras qualificações. O José Vieira está ligado ao Prodifor desde 2003 e hoje ele conta um pouco da sua história com o programa. Este é o Podcast. Estamos começando o último episódio dessa primeira temporada do podcast. O primeiro episódio foi com a coordenadora geral para 2022, a Ilana Gouveia, e agora a gente está recebendo o coordenador executivo do programa, que tem muita história para contar. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, nesse nosso último episódio dessa temporada, nosso 8º episódio, e aí ter a oportunidade de contribuir, complementando um pouquinho da narrativa das pessoas que passaram aqui, pessoas que contribuíram fortemente com o programa ao longo dos seus 25 anos, e a gente poder também reforçar um pouquinho dessa história, trazendo para o contexto atual do programa e colocando um pouquinho das novidades, o que a gente pretende, qual que é o momento atual do programa e o que vem por aí, que pode ser importante aí para as empresas, para a nossa comunidade empresarial, para as empresas que a gente costuma dizer que têm o potencial ou fazem parte desse grande clube. A gente costuma tratar o Prodifor como um clube, e como todo um clube ele tem que ter vantagens para fornecedores que se desenvolvem, para mantenedoras que efetivamente estão no programa e mantêm esse programa ao longo de todo esse tempo, e também para os profissionais que ali estão e para a sociedade capixaba e para a economia do Espírito Santo. É muito interessante porque assim, a gente ouviu várias experiências do programa com essas pessoas que passaram por aqui, contando as suas histórias de vida, profissionais, de desenvolvimento pessoal e profissional e também de desenvolvimento empresarial. É muito interessante ver isso. Você está desde 2003 ligado ao programa. Como é que foi a sua história de ingresso, a relação com esse ciclo, com essa comunidade tão rica? Isso, eu posso afirmar aqui que a minha trajetória profissional ela se confunde um pouco com o Prodifor e pode ter sido uma das minhas principais escolas, talvez a principal. Eu hoje sou especialista de negócios do IEL, do quadro próprio lá do time do IEL, da Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodge, que é responsável pela coordenação do programa. E também é a entidade homologada pelas empresas mantenedoras para fazer o desenvolvimento dos fornecedores. Então, o IEL tem duas funções principais no programa. Ele tanto é confiado a ele a administração do programa. Eu costumo fazer uma analogia do Prodifor como se fosse basicamente um grande condomínio, e você tem os condôminos, são as empresas mantenedoras, e você tem ali um administrador, como se fosse a figura de um síndico, uma administradora, que seria o Instituto Evaldo Lodge, que faz a gestão do programa em nome das mantenedoras. Sim. Então, elas aportam recurso no programa e o IEL é a entidade responsável por gerir e tocar as ações do programa em nome devidamente validado com o comitê executivo, que tem um representante de cada empresa. Sim. E tem um outro lado também, que é a função do desenvolvimento. A área de gestão empresarial do IEL é responsável por prover o serviço de desenvolvimento, que é a consultoria que treina e prepara os fornecedores na sua fase que a gente chama de desenvolvimento. Então, o programa ele tem 3 grandes fases. Ele tem a gestão do Prodifor, que é onde a gente roda as ações, eventos de certificação e recertificação, ações de interação entre as empresas, encontros de negócio, as reuniões do comitê executivo, ações de interação e troca de informação entre as mantenedoras. Isso tudo está num grande grupo de funções que a gente chama de gestão do Prodifor. Aí nós temos o desenvolvimento, que é onde a área de gestão empresarial do IEL presta o serviço com a sua metodologia homologada para poder desenvolver as empresas que entram no programa e se preparam para uma primeira certificação, para uma segunda certificação. Hoje o programa ele pode certificar uma empresa em 7 certificações, 7 selos, 7 sistemas de gestão. Beleza. E um novo agora, que é o Prodifor Start, depois eu vou falar mais um pouquinho dele, que
já é pensando naquela empresa de pequeno porte que é o fornecedor do fornecedor. Mas deixa eu te perguntar, como é que você começou a se relacionar com o programa? Porque é uma história muito bonita. Sim, eu entrei no IEL, passei a fazer parte do time. Eu entrei como estagiário na Federação das Indústrias na área de gestão empresarial do IEL. Isso foi em 2001. E em 2001, né, a área de gestão empresarial do IEL, ela presta o serviço de consultoria. Eu, ali como estagiário, é meio que um trainee de consultor. Você que está assistindo, presta atenção. Essa é uma história de vida e uma história de gestão de carreira. Conta pra gente como é que é essa história aí, vai. Em 2001 eu entrei como estagiário no IEL, na área de gestão empresarial. Eu era meio que um trainee de consultor. E aí eu comecei já a ter contato com o Prodfor, acompanhando os consultores mais experientes, né, tanto próprios ou subcontratados do IEL, nesse trabalho de orientação para os fornecedores. Aí a gente atuava mais no desenvolvimento, na fase de desenvolvimento, que é onde os fornecedores são preparados, né, o IEL executa a consultoria no formato de treinamentos e consultorias para implementar o sistema de gestão dos fornecedores e depois eles receberem as auditorias. Eu comecei a fazer parte dessa equipe, depois fui contratado em 2003 e desde então eu comecei a atuar como um consultor, orientador das empresas, primeiro em gestão da qualidade, depois gestão ambiental, saúde e segurança, a gente foi agregando outros conhecimentos de sistema de gestão. E quando foi mais ou menos em 2007 ou 2008, eu comecei a contribuir na agenda de seminários, né, que é basicamente o momento onde a gente trabalha a instrutoria para as empresas. Então, geralmente a metodologia a gente tem momentos de treinamento para as empresas e consultoria de campo, né, consultoria dentro da empresa. Eu comecei dando consultoria dentro da empresa, depois também passei a contribuir na agenda de treinamentos e seminários, como instrutor dos seminários do Prodfor. E isso foi durante um tempo. A partir de um determinado momento, eu passei a cuidar dessa gestão. Então, eu era o responsável pelo IEL ali, era como se fosse um gestor de projeto, o analista responsável pelo grupo de desenvolvimento, pelo projeto de desenvolvimento da área de gestão empresarial, pelos fornecedores que estavam em desenvolvimento. E esse ano, especificamente, eu fui convidado, né, para assumir que é esse outro grupo de funções, que é a coordenação executiva. A gente sempre teve pessoas ligadas ao Instituto Evaldo Lodge cumprindo essas funções, né? Uhum. Coordenação executiva, tem a secretaria, então tem um time do IEL. Então a gente já teve profissionais que inclusive passaram por aqui, profissionais subcontratados, né, consultores especialistas, ou profissionais do quadro próprio, cumprindo essas funções. Também um responsável por coordenação de auditorias. E esse ano a gente assumiu aí a coordenação executiva, que é essa função principal do programa, que junto com o coordenador geral, né, ajuda aí, digamos, a roda andar em termos das ações do plano de trabalho anual, né, que o comitê executivo aprova e define. Bom, ao longo desses 25 anos do programa, o Prodfor certificou mais de 700 empresas e foi um vetor de transformação industrial, cultural e social, né, na indústria do Espírito Santo. Como é que é ver, desde 2003, esse movimento todo e fazer parte dessa história, Zé? Olha, muito gratificante, muito bacana. Exatamente ao término desse ano de 2022, o programa ele atinge a marca de 752 empresas certificadas. Empresas em algum momento já certificadas pelo programa, desenvolvidas e certificadas. Se a gente multiplicar pelo número de certificações, esse número vai muito longe, né, também, né? Aí já considera basicamente certificações emitidas. Então, esse é o total de certificações. Sim. Se a gente considerar que uma empresa certificou em mais de um sistema, a gente está falando ali de 700, uns 30 unidades a menos, 722 empresas, né, para 752 certificados emitidos, mais ou menos. Okay? E o que é bacana é ver a evolução do programa, e aí eu vou fazer um rápido apanhado histórico aqui que narra uma característica do programa como ele começou, em 25 anos, né, um posicionamento que ele tinha e um movimento natural, né, de evolução do programa e de proposta de valor mesmo, né? Então a gente observa uma evolução do programa em que sentido? Os primeiros grupos de fornecedores eram fornecedores diretamente indicados pelas grandes empresas e os fornecedores com característica de criticidade, com impacto direto naquilo que ele fornece para o produto e serviço, para o core business das grandes empresas, as mantenedoras. Primários, então, né? Exatamente, os fornecedores que a gente chama de primeira camada. Com a evolução do programa, com os anos, os fornecedores da primeira camada foram sendo desenvolvidos, e aí foi chegando a segunda camada, chegando a terceira camada,
Os fornecedores críticos foram dando espaço aos fornecedores de serviços de suporte, né, manutenção, facilities e outros serviços que não são diretamente, né, do core business das grandes empresas. E as camadas foram evoluindo até chegar no fornecedor do fornecedor. Então, hoje a gente fala que o programa atinge fornecedores da quarta, da quinta camada de fornecimento das grandes empresas. E que um fornecedor que entra hoje no programa, hoje o programa ele admite em maior percentual fornecedores candidatos, aqueles voluntários, do que efetivamente indicação direta do vendor list das grandes empresas, como era no início. No início era quase 100% indicação direta, e agora você tem candidaturas, né? Empresas captadas pela divulgação, pelas ações de prospecção do programa, ou empresas que se voluntariam, elas entram lá no site do Prodifor e se inscrevem para poder participar, são avaliadas e fazem adesão. Então, o programa, né, que começou com uma missão e uma proposta de valor de desenvolvimento e qualificação direta de fornecedores das camadas críticas das grandes empresas, ele foi evoluindo e hoje ele tem aí um contexto, sim, social, sim, de desenvolvimento e do apoio dessas grandes empresas ao desenvolvimento, né, do mercado que elas estão. E o mercado é o mercado capixaba. A gente está falando hoje de 10 grandes mantenedoras, a gente tem 9 grandes empresas com grande potencial de compra aqui no estado, que a gente chama tem a matriz de compra difusa, ou seja, compra de tudo. E nós temos o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que ele é uma das mantenedoras, ele não desenvolve a sua cadeia propriamente, né? Ele tem uma missão um pouco diferente, a gente chama de mantenedor institucional, ele apoia o desenvolvimento das pequenas empresas. Ele é uma entidade de fomento que efetivamente ajuda o Prodifor o desenvolvimento das pequenas empresas. Então, hoje, a gente tem um aspecto de desenvolvimento que estendeu a barreira de desenvolvimento de um fornecedor crítico, né? Aquele que impacta diretamente o negócio da grande empresa. E sim o desenvolvimento que efetivamente melhora o contexto, né, de confiabilidade de fornecedores em todos os elos da camada. Muito relacionado, muito aderente hoje às práticas e políticas de ESG, né, a esfera de governança ambiental e social das grandes empresas. Então, o Prodifor hoje ele meio que de uma ação, né, mais prioritariamente de suprimentos, de supply chain, continua sendo, mas ele evoluiu hoje para um desenvolvimento no contexto de uma estratégia que a gente pode chamar aí de ESG para as grandes empresas. É engraçado que quando o programa surgiu, e eu acompanhei isso em loco, né, eu havia uma percepção da proteção da cadeia de fornecimento, né, para ter produtos conformes, para que as grandes plantas industriais aqui se respaldassem, né? Com o passar dos anos, né, o Prodifor criou um ciclo de vida, né, em torno dele e um ciclo, um ecossistema próprio, né, que gera bilhões de reais. E como você falou, fornecedores hoje têm condições de serem mantenedoras pela dimensão. A gente vê a Imetame, por exemplo, uma empresa super bem posicionada, que começou também como fornecedor certificado, né? Certificou no primeiro ano, né, em 98, né, e hoje já tem um porte. Stel, né, várias outras, perfeitamente, né? Inclusive que já passaram por aqui, né, Stel, já teve num episódio anterior nosso exatamente. Aqui, nosso diretor da Stel, o seu Luiz Cordeiro. Então, exatamente, hoje você tem uma empresa que é do porte da Imetame, que certificou no primeiro grupo, que tem porte tranquilamente para ser uma mantenedora do programa. Sim. São várias, inclusive, né? Várias, e inclusive hoje o programa, por conta disso, de uns anos para cá, ele começou a promover, dentro do seu calendário ordinário, do plano de trabalho anual, um encontro de negócio por ano entre fornecedores. Porque antes era muito aquela história, né? Encontro de negócio de fornecedor com mantenedora. Tentava fazer um sempre foi feito, e tentava se marcar pelo menos 2 por ano. E a partir de acho que desde uns 3 anos para cá, começou a ter encontros de negócio entre fornecedores. E entre fornecedores você tem muita a promoção de negócios, né, na linha horizontal, né, da base de fornecedores. E também tem um pouquinho do efeito de âncora desses grandes fornecedores se comportando como potenciais contratantes, né, ou compradores dos fornecedores de médio, pequeno e micro portes, né, micro e pequeno portes. Este é o podcast oficial do Prodifor, que conversa hoje com José Vieira Neto, coordenador executivo do Prodifor. Zé, a gente está falando desse número todo de empresas certificadas. Vamos falar um pouquinho de negócio.
Onde uma empresa, para aqueles que não conhecem a mecânica de relacionamento e desenvolvimento empresarial, onde uma empresa certificada pelo Prodfor ou outro programa de qualidade de desenvolvimento de fornecedores ganha na sua operação, nos seus negócios, no seu faturamento? Onde ela ganha? Bom, de forma geral, uma empresa desenvolvida e qualificada pelo Prodfor, o Prodfor ele tem hoje 7 certificações, 7 selos possíveis que um fornecedor pode desenvolver. A gente está falando de gestão da qualidade, gestão ambiental, saúde e segurança, financeiro, fiscal e trabalhista. Selos novos agora, recém-implementados, como gestão de compliance, que é um modelo até que pouca empresa tem, né? Uma certificação nova, aí, uma norma, um referencial normativo da ISO que o Prodfor adotou, que é relativamente novo, de um ano para cá. O de eficiência energética e de eficiência operacional. E agora a gente vai lançar, já está quase que saindo do forno, para lançar o Prodfor Start, que é naquela linha de primeiros passos de gestão para uma empresa geralmente que ela não está no pé de implementar um modelo de sistema de gestão com base numa ISO, né, numa modelagem de uma ISO, né, um modelo de gestão PDCA completo, que é característica das normas ISO. Então, para a empresa que ainda não chegou nesse estágio de maturidade, está falando de pequena empresa, da microempresa, ele fornecedor das camadas da quarta, da quinta camada de fornecimento, do fornecedor, vai ter oportunidade também de entrar no programa e certificar, digamos, com uma régua de requisitos um pouco menos densa do que os outros sistemas. Mas do ponto de vista de resultados ou potencial de resultado para as empresas, a gente costuma enumerar alguns, né, benefícios para os fornecedores. O primeiro é a melhoria da gestão. Então, cada modelo de gestão desse tem, digamos, um benefício, um resultado que a empresa pode oferir. Então, se a gente pegar o primeiro de todos, a qualidade, né, foca o quê? Em aumentar a confiabilidade da empresa na entrega de produtos e serviços conformes, visando, né, a satisfação do seu cliente. Ok? Então, o que a empresa consegue? Ela consegue processos que garantam uma entrega, né, de um produto ou serviço conforme dentro de um modelo de gestão, né, que é gerido por uma política, com objetivos que fazem esses processos rodar melhor. Joia? Com gerenciamento, com monitoramento, com análise crítica, com autoavaliação, que são as auditorias. Isso o quê? Isso aumenta a confiabilidade de entrega de produto e serviço conforme, ou seja, reduz a possibilidade de não conformidade, não atendimento a um requisito contratual. Então, se eu forneço um serviço direto para uma mantenedora ou para o mercado, a tendência é que eu tenha, digamos, uma segurança que isso saia conforme, uma segurança maior. Se a gente está falando de ambiental, de saúde e segurança, cada sistema desse, ele, entre aspas, puxa a sardinha para um lado, para uma parte interessada. Se eu sou uma empresa que gera muitos resíduos, né, a gente chama de aspectos ambientais, então uma gestão ambiental, né, controles ambientais um pouco mais apurados, vão garantir que eu minimize o meu impacto ao meio ambiente. Isso pode ser útil se eu forneço alguma coisa que gere aí um potencial de impacto para uma mantenedora, para um grande cliente, ou eu executo uma atividade dentro da sua planta que efetivamente eu tenho que ter a gestão ambiental organizada para evitar o impacto ambiental. Saúde e segurança, a mesma coisa, foca em perigos e riscos para a saúde do trabalhador. O compliance, que é o sistema novo agora, que a gente está lançando um grupo piloto, aí reduz o quê? São controles para poder reduzir o risco do não compliance, o risco de não atendimento a um requisito legal, não atendimento a um requisito contratual, né? Ou seja, né, eu implemento controles para conseguir um efeito. Esse efeito, se é da qualidade, confiabilidade da entrega do produto ou serviço, se é meio ambiente, redução do impacto ambiental, se é saúde e segurança, redução dos perigos e riscos, né, para os trabalhadores, compliance, né, redução da possibilidade de um não cumprimento de um requisito legal e por aí vai. A ideia do Prodfor Start agora é ter o quê? É ter, digamos, requisitos e ter um forro básico de gestão para pequenas empresas. Então, a gente está falando de empresas que podem ter ali 2 pessoas, 3 pessoas, né? Um empresário com 2 funcionários, que é difícil ele implementar e manter um modelo de gestão com base nas ISOs, que basicamente o Prodfor, historicamente, ele adota principalmente os modelos ISOs, né? E, inclusive, ele ganhou o apelido de a ISO Capixaba. É, né? Verdade, é verdade. Ele já foi apelidado de ISO Capixaba, por ser basicamente, né, um programa que desenvolve as empresas com uma estrutura, né, de avaliação, de auditorias, né, auditoria de certificação,
auditorias anuais, que a gente chama de supervisão periódica, para manter o sistema. Então, o Prodifol hoje ele tem uma estrutura de avaliação exatamente seguindo o mesmo critério que uma certificadora ISO do mercado. Você falou do Start, do Prodifol Start. Ele vai ser escalável? Por exemplo, uma empresa que entra com 3, 4 colaboradores e daqui a algum tempo ela quer avançar no seu processo de desenvolvimento, ela pode fazer a certificação do SGQF, por exemplo, a certificação maior do Prodifol? Isso, a ideia é essa. A ideia é que o desenvolvimento Start ele tenha requisitos em 8 áreas de gestão, é uma orientação básica com controles básicos em 8 áreas de gestão e a empresa passa por uma avaliação, uma auditoria, a modelagem é parecida, e ela tem o certificado Start. Com o certificado Start, ele já tem aí um meio caminho andado aí para qualquer outro sistema, principalmente o gestão da qualidade, o SGQF. Né? Que bom. Zé, os principais, acho que muito se venceu de desafio nesses 25 anos. Quando a gente chega, uma conversa começa e fala de quase uma dezena de certificações, né? 750 certificados emitidos. Ou seja, é uma história, são números para contar, bilhões de reais em negócios feitos através do ecossistema do programa. O que vem para os próximos anos? O que está para vir pela frente aí de coisa nova pelo Prodifol, de inovação, de coisas diferentes que o Prodifol promete? Você que está lá. Bom, então 2 a gente já colocou aqui, né? Esse ano a gente lança, o programa faz 25 anos, a gente lança a primeira turma do Start e também a gente quer lançar a primeira turma do Compliance, que são metodologias que já estão em fase final de elaboração e aí estão prontas para receber aí o grupo piloto. Sim. Né? Então, isso aí já reporta 98, né? 98 foi o grupo piloto de qualidade. Grupo piloto do né? Prodifol. Exatamente. Então, aí já são 2 pontos que a gente quer trabalhar agora do fim do ano para o início de 2023. Já está no plano de trabalho de 2023. Também a gente pretende, o Comitê Executivo pretende modernizar um pouquinho suas ferramentas. Então, o Prodifol hoje ele tem o seu ERP, lá, a empresa, desde quando ela faz a candidatura, então ela preenche lá, entra, ela coloca seus dados lá no sistema do Prodifol e as ações do Prodifol são automatizadas com um sistema que tecnologicamente as mantenedoras querem melhorar. Né? Então, tanto o programa hoje que faz a gestão das auditorias, a gestão do cadastro das empresas, a validade do certificado das empresas, controla a homologação dos auditores do programa também, automatiza o processo de qualificação, que são as auditorias, e junto com um portal, né, de negócios do Prodifol, o Comitê Executivo tem já no planejamento a melhoria tecnológica dessas ferramentas, para o aperfeiçoamento delas ainda mais, para poder suportar, digamos, né, tecnologicamente o programa. Um outro viés também que o programa quer trabalhar, já tem fomentado essas discussões e já tem desenvolvimentos, né, nas suas temáticas que já corroboram com isso, que é a temática do ESG, né, a governança, o ambiental e social. Então, possivelmente, uma certificação em ESG? Possivelmente, se a gente pegar lá, por exemplo, o SGA do Prodifol, que é o Sistema de Gestão Ambiental, então tem alguns sistemas de gestão que já tangenciam aí a seara do ESG. Mas possivelmente o programa pode adotar uma ferramenta de avaliação, né? E por que não juntando as metodologias que já existem com um modelo específico para uma régua de critérios de desenvolvimento e avaliação do ESG. Então isso é uma possibilidade também que vem sendo discutida no programa. E aí, digamos, a potencialização daquilo que já existe, né? A gente cada vez mais potencializar os encontros de negócio. O Prodifol tem, como a gente colocou aqui, os seus encontros de negócio no calendário ordinário do Prodifol, nas suas ações ordinárias. A gente está conectando cada vez mais forte o programa também com a nossa área chamada Mais Negócios, lá da Federação das Indústrias, que também é uma área que promove negócios, aí que faz articulação de grandes empresas, aí seja do Prodifol ou sem ser mantenedoras do Prodifol, onde a gente já promove encontros de negócio, a gente quer estender isso e conectar isso muito mais ao Prodifol, de modo que os fornecedores do Prodifol também tenham acesso facilitado a essas rodadas de negócio, encontros de negócio, até com mantenedoras ou com grandes empresas que não sejam mantenedoras do programa, é uma forma de quê? É uma forma de atrair novas mantenedoras e dar oportunidade para os fornecedores que são certificados a ter acesso a outras empresas, né? Potencializar negócio com outras empresas. Então, é muito disso, né? A gente trabalhar os novos selos, de repente, caminhar aí para um desenvolvimento aí, né, de uma régua de requisitos aí do ESG
que está muito forte na estratégia das grandes empresas. Sim. E também a articulação para poder trazer novas mantenedoras para o programa. Então já tem conversas iniciadas, não vou poder dar um spoiler aqui, até porque são negociações e conversas iniciadas, mas o programa breve deve ter aí, aumentar o seu número aí de 10 mantenedoras para mais mantenedoras. Isso é positivo para os fornecedores que já estão, né? E quanto mais vantagens a gente traz para o clube, né, que a gente chama entre aspas o clube, melhor para os fornecedores e melhor para as mantenedoras. Uma coisa muito legal também, só para completar, que as mantenedoras também têm usado muito o programa para trocar experiência entre elas. Então, do ponto de vista da mantenedora, uma iniciativa que está muito legal no programa e tem tido uma adesão bacana, é o que a gente chama lá de compartilhamento de boas práticas de gestão. E aí as mantenedoras compartilham entre elas. Então, o suprimento de uma conversa com o suprimento da outra, a outra vai lá e apresenta o seu sistema com a sua experiência, com a modernização tecnológica que fez, e isso é espelho para as demais também, né, para os suprimentos das Bem demais. Bacana isso, né? Olharem e trazerem para os seus processos. Então, há uma aproximação e meio que um grupo, né, que troca, digamos, informações aqui, né, que são bem úteis, de mantenedora para mantenedora. Então, potencializando essas ações cada vez mais, ganha o fornecedor, ganha a mantenedora e ganha aí as partes interessadas todas do programa. A gente passou por 2 anos e meio de um processo de isolamento por causa da pandemia. Isso travou bastante as relações interpessoais e acelerou aí em quase uma década alguns movimentos de tráfego de informação digital, de comunicação digital, de diminuição de distâncias e de uma aceleração da tendência digital. Como é que é a sua percepção, Zé, dessa questão das certificações no âmbito do digital, do online, do sem papel, da auditoria não presencial? Como é que é isso? Isso é uma tendência que o programa precisou adotar, sobretudo lá em 2020, as auditorias que eram, se a gente pegar o caso das auditorias, né, que eram 100% presenciais, elas passaram a ter a possibilidade de ser remotas, inclusive teve até o início de 21, primeiro semestre, quase com a totalidade da presença de auditorias remotas, teve que ser adaptado para poder atender o contexto da ocasião, e hoje o programa ele pode fazer uma auditoria remota tranquilamente. Então isso é um exemplo de uma adaptação de uma atividade que era presencial, que passou a ser remota. Hoje as auditorias retornaram, né, a modalidade presencial, mas é muito em relação à realidade da empresa. Por exemplo, eu lembro que teve um fornecedor que foi desenvolvido e qualificado lá e certificou lá no final de 20, né, início de 21, em que boa parte dos seus processos eles foram digitalizados e o time, basicamente, né, com a possibilidade do retorno presencial, o time não voltou. Então, é uma empresa que a auditoria remota favorece hoje a realidade de acordo com os processos de trabalho que ela tem hoje. Então, para esse tipo de empresa, a auditoria ela pode continuar, ela pode se manter remota. Agora, para uma indústria, para uma empresa prestadora de serviço, onde vale a pena você presenciar a execução do processo em loco, porque a atividade voltou a ser feita 100% em loco, aí é interessante que a auditoria vá fazer a visita, né? Mas isso é perfeitamente adaptável e sim tivemos empresas que continuaram no remoto e podem tranquilamente ser avaliadas à distância. Bom, você está vendo que a gente poderia estar conversando horas aqui sobre todos os movimentos que o Prodifor fez nos últimos 25 anos e vai fazer por mais 25, 30. Enquanto houver indústria, a gente vai ter o Prodifor fomentando o desenvolvimento e qualificação das empresas no Espírito Santo. Esse é o último episódio dessa temporada, que é alusivo aos 25 anos. Eu me despeço, inclusive, nesse episódio, e passo a bola agora para você e para os outros que vão, na próxima temporada, ter uma abordagem mais técnica, né? Falando de outros temas, de outros requisitos, de outras abordagens. Conta para a gente como é que vai ser um pouco isso a partir da próxima temporada do programa, do podcast. Bom, a gente quer, né, digamos assim, ter um bate-papo aqui, né, onde a gente possa trazer profissionais aqui que possam compartilhar um pouquinho da sua experiência em conteúdos técnicos, né? Vamos ter aí, digamos, um primeiro momento aí para falar um pouquinho sobre gestão de auditorias, né? Qual que é a tendência dessa atividade de avaliação de segunda parte, muito usada pelas mantenedoras com fornecedores, onde o fornecedor ganha
onde que a mantenedora ganha, ter um pouquinho dessa análise. A gente vai falar um pouquinho aqui também da parte do ESG. Então, a gente vai ter aqui especialista, né, técnico e também convidados, muitos das mantenedoras e convidados também, né? Eu vou dar um spoiler. Vai ser no formato podcast mesmo, na mesa de podcast, com mais de 2 pessoas às vezes, gente entrando pelo link, né? Vai ser uma dinâmica bem técnica e bem aberta, né? Isso aí, vamos falar um pouquinho de inovação também, né? Um pouquinho de transformação digital nesse aspecto, né? Qual que é digamos, a tendência, como é que é a influência, né, dos aspectos ligados à inovação e transformação digital, quando a gente fala dessa relação, né, de desenvolvimento de fornecedores, avaliação de fornecedores, gestão de cadeia de fornecimento. Então, são alguns temas técnicos aí que é o spoiler que a gente pode dar aí, que a gente quer colocar aqui e ter assim, informações valiosas aqui para quem nos assiste aqui, empresas fornecedoras, grandes empresas da base de fornecimento, enfim, toda a comunidade empresarial com o nosso podcast. Bom, muito obrigado, Zé, pela sua participação nesse último episódio. Estou passando a bola para você, nosso coordenador executivo do Prodifor atual, e agora é com você. Obrigado e satisfação que está poder contribuindo aqui, e a gente se vê aí nos próximos episódios. Obrigado a você que nos acompanhou nessa primeira temporada do podcast. Assista todos os episódios dessa primeira temporada que comemora os 25 anos do programa no site do Prodifor ou no canal do YouTube do IEL, né? E espere muitas novidades na segunda temporada do podcast, o podcast oficial do Prodifor.